Ele entrou e, por um instante, teve a sensação de que o chão sumira sob os seus pés. A sala estava em silêncio, como se toda a casa prendesse a respiração. Dona Terezinha estava sentada na beirada do sofá, com a bengala apoiada entre as pernas, a blusa amarrotada, os olhos inchados e uma marca de dedos vermelha no braço. Carolina havia ido embora. Restavam no ar só as palavras que ainda queimavam, frases que alguém disse para diminuir uma pessoa até fazê-la desaparecer dentro da própria casa. Renato observou aquilo e, pela primeira vez em anos, sentiu o corpo inteiro protestar. Não era apenas raiva, havia culpa, e nela uma urgência tardia. Renato sempre se achou um bom filho no papel. Mandava dinheiro, verificava contas, ligava nos aniversários. Mas sua presença era rara, pontual, uma visita rápida que resolvia problemas práticos e depois voltava ao mundo dos negócios, reuniões e aviões. Agora, diante da mãe considerada frágil, tudo o que sentia parecia pequeno demais. Ele se perguntou por quanto tempo havia permitido que alguém reduzisse a vida da mulher que o criou a negocinhos indiferentes, a comentários sarcásticos, a portas fechadas. Não era a primeira pista. Em seu telefone havia um aplicativo que lhe dava visão das câmeras do apartamento. Ele instalara aquelas câmeras para ter alguma segurança. Nada grandioso, apenas ângulos para a sala, corredor e cozinha, um olho eletrônico para os dias em que ele estava fora. Nunca imaginara que aquelas imagens servissem de espelho para sua própria cegueira. Ao fundo, o som de um prato rachando em algum vídeo retornava como um estalo que acompanhava cada lembrança. Renato sentou-se, com as mãos tremendo, e abriu o primeiro arquivo. Sala_0104_19h12min.mp4. Frame. Sala. Dona Terezinha coloca a panela no fogão, a mão trêmula. Carolina cruza a porta, limpa as mãos na saia, olha com desprezo. Outra vez isso, mãe? Você está exagerando. O tom é seco, uma pequena lâmina que corta sem se ver. A câmera estava parada, fria, implacável. Renato deixou o vídeo correr até o final. Pequenos atos se somavam, retiro de alimentos, comentários que minavam, sussurros que transformavam a casa numa prisão. Em outro arquivo, Carolina muda a senha do telefone de Dona Terezinha sem perguntar. Em outra, empurra um prato com a ponta da colher até o canto, como se o alimento não merecesse ser visto. Era um padrão, humilhação repetida até a vítima aceitar que merecia menos. Quando a verdade do que as câmeras mostravam bateu em Renato, não foi um golpe instantâneo. Foi um acúmulo, uma ficha que caía devagar. Raiva, vergonha, tristeza. Ele pensou nas vezes que justificou o comportamento de Carolina com explicações banais. Ela lida com a casa, é só estresse. Agora, as imagens transformavam desculpas em provas. E provas, ele sabia, tinham poder de expor e de destruir. Se essa história está mexendo com você, fica comigo até o fim. Quero que sinta o que vem depois. Conta nos comentários se já presenciou algo parecido e como reagiu. As imagens continuavam. Microcenas, cortes rápidos, quase documentos. O tom que se formava era de intimidação sistemática. Havia um padrão previsível de manipulação. Isolar, desprezar, ameaçar com a institucionalização, até pequenos roubos de autonomia. Tirar o número do telefone do filho, esconder documentos, sussurrar que os filhos estavam ocupados demais para cuidar de uma velhinha dramática. Tudo isso não parecia um episódio isolado, parecia uma linha traçada com propósito. No meio desses arquivos surgia, entretanto, uma peça que alterava o tabuleiro. Um pequeno vídeo gravado por um celular, tremido, à porta do prédio. Uma voz, curta, e imagens de um corredor. O arquivo vinha identificado pelo porteiro. Testemunho_Tomás_03_21h.mp4. Tomás. A palavra ainda tinha o sabor de surpresa quando Renato leu o nome pela primeira vez. Quem era Tomás? O porteiro que lhe atendia vez ou outra se chamava Eduardo. Tomás era um homem de baixa estatura que morava no prédio de trás e fazia pequenos concertos para os vizinhos. Trocava lâmpadas, consertava fechaduras, ajudava as pessoas a carregar compras. Era discreto, sorria pouco, mas sempre com uma gentileza clara.
2 filhos, uma sobrinha que ele criava em partes. Era uma presença pequena em aparência e grande em dignidade. No vídeo, Tomás fala direto à câmera. Eu vi. Eu gravei porque fiquei com medo de esquecer. Ele fala com a calma de quem não quer ser espetáculo. A imagem mostra o corredor do 3º andar, a porta entreaberta, uma sombra que empurra Dona Terezinha. A mulher tropeça, a bengala cai. Carolina grita algo que não chega claro no áudio. Um som de panela caída. O arquivo termina com Tomás sussurrando. Ela caiu. Eu peguei o celular, fiz 2 fotos, não sei se devo falar. Aquela gravação virou um nó em Renato. Mais do que as câmeras fixas, era a visão de um cidadão que decidiu não fechar os olhos. Havia coragem ali, e também risco. Em prédios como aquele, testemunhas eram facilmente silenciadas por medo, por ameaças veladas ou por uma lógica social que dizia: não se mete, é problema dos outros. Tomás, no entanto, decidiu colocar suas mãos em risco. Ele era o tipo de pessoa que, apesar do tamanho, ocupava o espaço do mundo com a sua presença íntegra. Quando Renato cruzou o corredor, a casa parecia ainda cheia do cheiro de comida que ninguém comera. Dona Terezinha o viu e, em vez de pedir desculpas, abriu um sorriso pequeno, envergonhado. Filho, desculpa te preocupar. Era difícil olhar para alguém que até então ele não dera tempo suficiente de ouvir. Ele mencionou as gravações, mas tentou não explodir. Demonstrou um controle que quase o traiu. Mãe, eu vi tudo. Quem fez isso? A resposta veio num sopro. Foi ela, a Carolina. Havia medo sim, mas também alívio em finalmente dizer o nome. Outras perguntas surgiram. Por que não reclamou antes? Por que aceitava? Dona Terezinha respondeu com o cansaço que vinha de anos convivendo com pequenas humilhações. Eu não queria causar confusão. Achei que era minha culpa. Achei que estava ficando engraçada, difícil. Não queria te afastar do teu trabalho. Renato sabia das razões, conhecia as desculpas que a vida oferece para manter a normalidade, proteção do lar, medo do escândalo, vergonha. Mas agora havia provas, provas que, ele sentiu, reabririam uma porta que já estava fechada. O primeiro movimento de Renato foi prático. Fez cópias dos vídeos, baixou arquivos, criou pastas com selos de data. Não era apenas vingança, era uma tentativa de documentar para que ninguém mais pudesse dizer que aquilo não acontecera. Mas havia também um lado humano que exigia cuidado. Como expor isso sem ferir ainda mais a mãe? Como responsabilizar alguém sem transformar a casa da mãe num campo de batalha público que a esmagaria? Antes que pudesse responder, alguém apareceu na conversa de Renato com o passado. Eduardo, o porteiro, tocou a campainha com o semblante que sempre trazia quando tinha notícias quentes. O senhor precisa ouvir o Tomás, disse ele, como se pronunciar um nome pudesse mudar o ar. Renato franziu a testa. Já estranhava a coincidência de tantas peças juntas e, ao mesmo tempo, a lógica se fechava. Testemunhas, câmeras e um padrão de violência. Tomás não era o tipo de pessoa que procurava holofotes, preferia o anonimato de suas tarefas. Mas havia algo firme nele. A história que carregava, de cuidar de gente pequena, de sobreviver com dignidade, lhe dava uma raiz moral que o impedia de simplesmente virar as costas. Quando entrou no apartamento de Renato naquela tarde, ele estava com a camiseta suada e os dedos marcados de graxa. Carregava uma sacola com uma lanterna e um cobertor velho. Havia ido até ali porque sabia que Dona Terezinha gostava de chá e porque, nas horas vazias, gostava de ajudar quem o rodeava. Renato olhou para Tomás e, de repente, enxergou ali uma coragem que nunca soubera que procurava. Você nos ajudou, disse Renato. Tomás acenou com a cabeça, contido. Eu vi quando ela empurrou a dona, foi no corredor. Pensei em chamar a polícia, achei que era melhor gravar. Tenho fotos. Havia uma hesitação digna ali, não uma vontade de lucros ou notoriedade, mas o temor de que falar poderia significar retaliação contra alguém que, naquele prédio, já sabia, se era pequeno, era porque não poderia se permitir grandes problemas. Você tem medo? Renato perguntou. A pergunta não era retórica. Tomás respondeu com simplicidade. Tenho. Tenho de perder meu trabalho se começar confusão. Minha irmã depende de mim. Mas ter medo não é desculpa para não fazer o que é certo.
A conversa foi rápida, direta, como se houvesse um consenso tácito de que aquilo precisava ser resolvido sem teatro. Eles combinaram que Renato manteria a notícia dentro de um círculo pequeno: advogado, polícia, provas. Não era o momento de expor-se a julgamentos precipitados nas redes sociais. Havia procedimentos e Renato sabia, mesmo que com pressa no coração, que precisava agir com cautela. Mas, na mesma noite em que decidiram documentar e encaminhar a denúncia formal, outra coisa aconteceu, algo que Renato não previa. A casa do prédio se encheu de um movimento noturno de segredos e pressões. Havia quem temesse a ruína pública, havia quem preferisse comprar silêncio a revelar a verdade. E quando as pressões se intensificaram, as decisões tomadas no calor do pavor tendem a descarrilar o bom senso. Algumas horas depois, já de madrugada, o interfone de Tomás tocou. Ele estava cansado, com um cobertor no sofá, pensando em como falar com a polícia no dia seguinte. Atendeu com o instinto de sempre. Quem é? E ouviu uma voz trêmula do outro lado. Era uma voz que o fazia reconhecer o poder do sangue e do mundo. A voz de uma mulher que vinha de uma vida de recursos e aparências. Tomás, é a mãe do Renato. Por favor, você pode abrir? A surpresa o cortou. A mãe do Renato, dona do dinheiro, da rede, a matriarca que controlava reputações, batia à sua porta. A descrição precisa daquela pessoa tinha que ser cuidadosa, porque ninguém ali deveria ser reduzido à caricatura. Era uma mulher de meia idade, vestida de maneira impecável, a bolsa cara como quem carrega a segurança de uma vida construída em privilégios. Seus olhos, contudo, não pareciam frios, pareciam consumidos por uma espécie de desespero que se confunde com medo. Ela apresentou-se com passos apressados, as mãos tremendo e, como que sem cerimônia, tirou da bolsa um envelope grosso. Não era uma soma modesta. Havia ali o cheiro do dinheiro. Havia também a sensação de um gesto que só tentava esconder a pressa de quem decide pelo menos ruim de duas opções. Por favor, disse ela com a voz baixa, você não precisa envolver-se. Você viu coisas que não precisa transformar em problema. Tome isto. Esqueça. Vamos deixar isso só entre nós. A proposta, tão simples quanto devastadora, chegava com um peso que fazia a parede do apartamentinho de Tomás parecia estreita demais. Tomás olhou para o envelope, olhou para a mulher que estava à sua frente. Havia nela algo de ruinosa ternura, aquela vontade de encobrir para proteger. Ele pensou na sobrinha que acordaria cedo para ir à escola, pensou nas contas, na sua precariedade cotidiana. A oferta era tentadora, poderia pagar meses de aluguel, remédios, tudo o que uma única noite de silêncio prometia. Mas havia também algo que pesava mais, a convicção de que aceitar aquilo significaria silenciar uma dor real, a de Dona Terezinha. E a imagem da senhora caída no corredor não saía da sua cabeça. Eu não posso, balbuciou Tomás, e por um segundo a porta pareceu querer ceder à tensão do momento. A mulher, surpresa, fez um movimento como se pudesse explicar. Você não entende os efeitos. Esse escândalo vai destruir vidas. Ele é um homem, ele é um empresário. As pessoas vão perder empregos, contratos, a família vai. As palavras corriam como quem tenta mostrar que o fim justifica o meio. E ali estava a raiz do dilema: proteger o poder a qualquer custo ou proteger a verdade e a dignidade de alguém que, aparentemente, não tinha voz suficiente para se defender. A matriarca falava de consequências coletivas, mas o que propunha era um acobertamento que, em última instância, manteria um padrão de violência invisível. Era a lógica perversa que muitas vezes governa famílias poderosas, o silêncio como moeda de preservação. Tomás respirou. Sentiu a mão da mulher, enrugada por joias e aflição, pousar sobre o envelope, quase um pedido de absolvição. Ajuda-nos, ajuda o Renato, disse ela, ora suplicante. Era então que Tomás percebeu como a tentativa de suborno carregava algo mais profundo do que o dinheiro. Carregava um pacto para manter as aparências. Ele sabia que aceitar significaria uma traição não só à vítima, mas à sua própria noção de que a vida merece ser guardada com dignidade. A conversa durou minutos que pareceram horas.
A mulher, entre lágrimas contidas e pedidos, revelou motivações que não justificavam o gesto, apenas os humanizavam. Medo de ver o nome do filho arruinado, pânico diante da imprensa e do desprezo que poderia se espalhar. Era fácil compreender por que alguém faria uma escolha desesperada. O poder costuma ensinar a não ver o outro como pessoa, mas como risco. Ainda assim, Tomás não encontrou conforto nas explicações. Ele pensou no que a mãe de seu sobrinho repetia: se tens medo de perder, pensa no que perdes por ter medo. No fim daquela noite, o envelope ficou entre as mãos dos dois. A matriarca recuou alguns passos, os olhos pedindo uma resposta que Tomás não se apressou em dar. Ao mesmo tempo, sem que nenhum dos dois soubesse, havia outro elemento no ar que mudaria tudo. Tomás não era tolo e havia preservado seu celular ligado. Com a mão ligeira, sem teatralidade, havia deixado o gravador ativo. A sua intuição de trabalhador da noite sabia que o testemunho da intimidação podia ser tão útil quanto a imagem do crime. Gravar a tentativa de suborno, pensou ele por um segundo, era garantir que ninguém poderia apagar a história com notas e promessas. A mulher percebeu a hesitação de Tomás e, num último gesto de desespero, tentou um recurso que parecia quase infantil. Tentou apelar ao homem que protegesse o filho mais do que a verdade. Por favor, eu estou pedindo, você pode nos ajudar? O pedido tinha uma voz que, escondida, suplicava compaixão para si mesma. Era impossível negar que ali havia amor de mãe, mas um amor que confundia proteção com conivência. Tomás então fechou o envelope sem abrir. Eu preciso pensar, disse, mas no olhar dele havia firmeza. A decisão não seria apenas sobre aceitar o dinheiro. Seria sobre definir de que lado ele, com sua pequenez física e grandeza moral, estaria. Ele sabia que sua escolha poderia custar caro. Sabia também que o silêncio comprado agora poderia significar a repetição do mesmo ciclo mais tarde. Quando a mulher saiu do prédio, o relógio marcava 3 e pouco da manhã. A rua estava molhada de chuva recente e os faróis dos carros desenhavam estrias no asfalto. Ela caminhou rápido, sem olhar para trás. Algo nela havia mudado. O peso de quem ofereceu dinheiro ficou marcado em seu caminhar. Por trás daquela pressa havia uma confissão não dita. O suborno fora um gesto de desespero, não de maldade fria. Mas o desespero também carregava consequências, e talvez a mais grave delas fosse a perda de confiança. Do outro lado da porta, Tomás ficou parado, o telefone ainda em mãos, olhando para o envelope fechado. Ele sabia que, se tocasse o botão para gravar, deixaria um rastro que ninguém poderia evaporar. Se guardasse aquele silêncio, estaríamos de novo na lei do mais forte, onde os poderosos limpam suas falhas com notas e o resto do mundo paga o preço. No entanto, Tomás também sabia que seu gesto poderia arriscar sua família. Entre o envelope e a gravação havia uma tensão parecida com a de uma balança que pende conforme o peso que se coloca. Renato, naquela noite, dormiu com os olhos secos e a cabeça cheia de imagens de câmera. Não sabia ainda que a mãe caminhara na rua como se tivesse tentado comprar a noite. Não sabia que, naquela hora, um homem pequeno pensava grande. E não sabia que, ao aceitar guardar as imagens, colocaria o dedo numa ferida que poderia expor não só um agressor, mas também as rachaduras em sua própria família. A cidade, enquanto isso, continuava como se nada tivesse acontecido. Táxis iluminavam esquinas, o vento colava panfletos nas paredes, uma padaria já preparava massa para abrir. Mas dentro de apartamentos e quartos pequenos, algo havia começado a se mover. Uma coleção de provas, uma testemunha que não queria ser silenciada, e um envelope que cheirava a uma promessa de silêncio. Era o começo de uma tempestade que, uma vez iniciada, não cederia facilmente. Ao amanhecer, os primeiros raios atravessaram as cortinas da sala de Renato. Ele acordou com o reflexo automático de verificar o telefone. Mensagens e e-mails, alguns profissionais, outros com um tom estranho de urgência, povoaram a tela. Depois de tantas noites ocupadas e promessas adiadas, ele prometeu a si mesmo que iria até o fim para descobrir a verdade.
Mas havia uma pergunta que o martelava. Até que ponto a verdade faria mal à pessoa que ele amava? E quem estaria disposto a pagar o preço da preservação? A resposta, como sempre, estava nas pequenas coisas. Naquela manhã, enquanto preparava chá para a mãe, Paulo, o advogado que Renato havia contratado anos antes e que mantinha um escritório discreto, mandou um recado. Temos que conversar. Há uma testemunha que apareceu. Pode ser importante. Renato sentiu a corda apertar. Era hora de transformar gravações em processo, mas também de preparar o coração para o que aquela verdade iria desencadear. Do lado de fora, em uma sarjeta escura, um envelopinho ginado foi descartado numa lixeira. Havia nele cheques rasgados por meio, notas que seriam rastreadas. A cidade devorava certezas e cuspia dúvidas. A máquina de reputações começava a rodar. E, em algum lugar entre a coragem de quem testemunhou e o desespero de quem tentou comprar silêncio, havia a promessa de uma escolha: proteger o que é certo ou proteger o que é confortável. Tomás, a pequena figura com o telefone na mão, ainda hesitava. A matriarca, com o passo acelerado, já estava de volta a um mundo de aparências. Renato, com seus cheiros de chá e culpa, ainda buscava o melhor caminho. A história, naquele ponto, ainda não tinha um veredito, mas as peças, câmeras, vídeos, testemunha, envelope estavam no tabuleiro. E cada uma delas carregava o potencial de revelar não apenas um crime, mas a maneira como uma família podia se dividir entre lealdade e verdade. Quando o porteiro bateu à porta de Renato pela manhã, a notícia veio com uma frieza curta. O Tomás tem uma gravação da noite. Ele quer falar com vocês, mas diz que teme represálias. Renato sentiu o ar faltar. Uma decisão precisava ser tomada. Era momento de escolher aliados, de assumir riscos, de decidir se protegeria a própria imagem ou se arriscaria a quebrar o silêncio e consertar, enfim, o que as omissões haviam corroído. E Tomás, naquele exato momento, segurava o celular com firmeza. Ele havia ligado a gravação. No visor, o nome do arquivo piscava. Negociação _03_12. O dedo dele tremia levemente antes de tocar em play. A verdade estava ali, pronta para ser ouvida. E com ela vinha a pergunta que todo mundo naquela trama evitava dizer em voz alta. Até onde vai o amor quando confunde proteção com violência? Tomás respirou fundo e tocou em play. O som arrancou da madrugada como uma prova. Passos rápidos, uma respiração controlada, a dobra de roupas, o deslizar de uma bolsa sobre o braço. A voz da mulher vinha baixinha, apressada, carregada de um medo que tentava se disfarçar de autoridade. Por favor, não precisa envolver ninguém. Tome isto, esqueça. É melhor para todo mundo. Em seguida, o barulho do envelope sendo aberto, notas amassadas, a tentativa de persuadir com argumentos que misturavam ameaça e súplica. No arquivo, havia algo mais, um nome pronunciado sem jeito, como se dissesse uma senha. Renato. E uma frase que na sua simplicidade dizia tudo. Ajuda-nos, ajuda o meu filho. A voz tentava humanizar o gesto, retirar-lhe a vulgaridade do comércio. Era uma mãe pedindo proteção para outra família, mas o pedido vinha com o preço de evitar que uma velhice humilhada tivesse voz. Quando o áudio terminou, o apartamento ficou menor. Paulo, que acompanhava com ar de quem já havia ouvido chantagens de toda espécie, fechou os olhos por um instante. Renato, a uma distância incerta entre o choque e a sensação de que o próprio mundo havia se inclinado, apertou a mão de Tomás como quem segura uma tábua para não afundar. Você gravou tudo? Paulo perguntou, com a voz de quem agora pensava nos passos processuais. Gravei, respondeu Tomás. O gravador ficou ligado. Eu não queria só aceitar. Pensei em deixar tudo registrado. Havia uma solidez simples naquela escolha que fez Renato sentir pela primeira vez desde que abrira as pastas com os vídeos da sala que havia gente disposta a transformar coragem em prova. Ótimo, disse Paulo. Vamos precisar desse arquivo intacto. Preciso certificar a cadeia de custódia. Vou encaminhar para a perícia digital e depois levamos à polícia. O caminho prático tomou forma como um mapa.
Não era apenas a sensação moral que os movia, era a necessidade de transformar a indignação em processo, de garantir que a voz de Tomás e as imagens das câmeras pudessem, juntas, resistir a eventuais tentativas de apagar a verdade. Renato preparou-se para agir, mas havia algo que não se enfiava em pastas, a culpa que lhe mordia a nuca, aquele tempo de ausência que permitiu que humilhações se multiplicassem sem dúvida. Na delegacia, as formalidades soaram frias e necessárias. Um registro de ocorrência, laudas para preencher, o cuidado de não expor Dona Terezinha além do necessário. Paulo orientou as palavras, ditou o que deveria entrar no boletim, pediu que Tomás entregasse o aparelho e assinasse um termo de depósito. O perito digital, após tocar o celular do rapaz, sorriu de leve. Arquivo íntegro, sem cortes, dá para comprovar a autenticidade. Era o primeiro aceno de que não se tratava de acusações vazias. Havia provas, testemunha, dados. As autoridades aceitaram a denúncia, agressão à idosa, violação de direitos e, mais tarde, o pedido de investigação pela tentativa clara de obstrução. O arquivo negociação_03 e 12 seria a peça-chave tanto contra o agressor direto quanto contra quem tentou comprar o silêncio. O efeito público veio devagar. Paulo orientou cautela, não vazar imagens para redes sociais antes de garantir a segurança da mãe e da testemunha. Ainda assim, entre vizinhos e no trabalho de Renato, começaram suspiros, bisbilhotices, perguntas suspensas. A empresa de Carolina foi notificada. O setor de recursos humanos abriu sindicância, contratos foram suspensos. A reputação, essa construção frágil de aparências, ruía em silêncio. Carolina, quando confrontada com provas documentais, primeiro tentou negar. Depois, no vácuo entre um vídeo e outro, as desculpas se tornaram finas. Paula, a gerente de seu antigo emprego, disse que não imaginava que as coisas fossem tão longe. Ela era competente, murmurou, como quem tenta segurar duas verdades no mesmo copo. Mas a sequência de vídeos, a gravação de Tomás e a contradição entre história e imagem configuravam um padrão. Humilhação sistemática, isolamento, violências pequenas que, articuladas, tornam-se um crime. No prédio, a vida também se reordenou. Reparos foram feitos na porta do corredor onde Dona Terezinha cai. Um vizinho ofereceu instalar uma campainha mais alta. Outro ajudou a colocar corrimões. Pequenos gestos que antes pareciam pouco, agora ganhavam o peso de quem acorda para o que estava ao lado. Tomás passou dos dias de tarefas discretas a receber panfletos de agradecimento anônimos, sempre com cuidado para não identificar seu endereço. Ele temia retaliações, e esse medo era legítimo. Renato, por sua vez, começou a entender que reparar não é só dar dinheiro ou apresentar provas, é construir uma rotina que mostre presença. Num desses encontros de rotina, Renato visitou a mãe, e numa conversa que não foi de acusações, revelou algo que fora difícil manter dentro. "Eu te vi agora", disse ele, com a voz trêmula. "Eu vi e eu cheguei tarde demais." A declaração trouxe a lágrima fácil, mas também abriu espaço para que Dona Terezinha, numa voz rouca de quem havia guardado palavras por anos, dissesse: "Filho, eu não queria que você queimasse a tua vida. Eu achei que era melhor sofrer em silêncio." Era uma confissão pequena e gigantesca ao mesmo tempo. O reparo lento iniciou-se ali, entre chá e silêncio. Enquanto isso, as ramificações do suborno e a identidade da mulher que batera à porta de Tomás começaram a ser investigadas. Nos registros do prédio, as imagens do elevador mostraram uma mulher de meia idade, bem postada, entrando e saindo com pressa. Uma moça que poderia estar em qualquer jantar de arrecadação. Pelo prenome registrado no interfone, não havia clareza. A perícia e o trabalho policial fizeram ligações que não eram lineares. Conversas entre vizinhos, checagem de celulares e, finalmente, uma constatação que mudou a narrativa do que parecia ser apenas um ato motivado por pânico materno. A mulher que batera à porta de Tomás não era, como tentara fazer crer, a mãe paterna de Renato. Era Helena Matias, conhecida em certos círculos como uma matriarca de família, mãe de Carolina. A descoberta trouxe outra camada de compreensão. O que batera à porta não fora um gesto de proteção familiar genuína, mas a tentativa calculada de resguardar a família contra a exposição pública. A confissão, quando veio, foi curta e dura. "Eu fui lá porque achei que se falasse publicamente, minha filha iria perder tudo."
Era a voz de alguém que pagara o preço do silêncio ao longo de décadas, de quem aprendeu a resolver problemas com envelopes e acordos, e não com confrontos. A exposição de Helena causou um rompante entre a indignação e a pena. Houve quem a chamasse de vilã, quem a visse como mãe desesperada. Em comum, havia o reconhecimento de que o gesto consolidara uma lógica perversa, a ideia de que as aparências valem mais do que a dignidade de uma pessoa vulnerável. Para a mídia local, o episódio virou ponto de debate, o limite entre proteção familiar e cumplicidade no abuso. Mas na vida real, as consequências foram concretas. Helena perdeu convites, sofreram cancelamentos de projetos sociais dos quais participava. Mais grave, a gravação a comprometeu legalmente. A tentativa de comprar silêncio, registrada e autenticada, tornou-se material para indiciar tentativa de obstrução de justiça. Não se tratava apenas de humilhação pública, havia implicações jurídicas. Carolina, confrontada com a pressão, entrou num processo de isolamento. Chegou a haver, por um breve intervalo, uma tentativa de defesa. Ela não percebeu que estava fazendo mal. Mas as imagens eram impiedosas. O padrão, nesta hora, substituiu a dúvida. As pequenas violências, repetidas, produziam um efeito cumulativo que excedia qualquer desculpa. A empresa demitiu-a por justa causa. Projetos sociais que contavam com seu trabalho distanciaram-se. Amigos que antes aceitavam telefonemas agora preferiram não comentar. As repercussões profissionais foram acompanhadas da consequência social. Carolina perdeu o que costumava chamar de rede. E, no furacão que veio depois, a própria família se dividiu. Alguns primos, parentes, preferiram não se alinhar. A justiça, ao receber o processo, teve de lidar com nuances difíceis. Não se trata apenas de leis frias que elegem culpados. Envolve cuidar de uma senhora fragilizada, proteger uma testemunha vulnerável e oferecer possibilidades de reabilitação. O delegado responsável orientou que se pedisse medidas protetivas para Dona Terezinha e também que Tomás e sua família fossem incluídos num esquema de proteção temporária, enquanto o inquérito avançava. Paulo insistiu. Temos que evitar que o medo nos faça recuar. Testemunhas como Tomás são cruciais, ele não pode pagar por isso. Nesse clima, Renato teve de encarar não apenas a figura de quem o prejudicara, mas também a responsabilidade de lidar com a mãe que, de algum modo, tivera seu próprio momento de pressão sobre a vizinhança. A verdade, dura e precisa, era que a casa onde Dona Terezinha vivia fora corroída por uma lógica que privilegiava a imagem e sufocava as vozes frágeis. Nos dias que seguiram, algumas cenas ficaram gravadas na memória de quem testemunhava de perto. Havia audiência preliminar na delegacia, um interrogatório com a presença do advogado de Carolina, que tentava, com malabarismos retóricos, deslocar a narrativa para uma disputa de percepções. Havia o depoimento de Tomás, firme, direto, sem exibição. Havia o silêncio de Dona Terezinha, que preferiu não reviver publicamente os episódios. E havia Renato, que, em um gesto que surpreendeu a muitos, não saiu para a imprensa com raiva incendiária. Em vez disso, redigiu uma carta curta, entregue apenas a alguns. Não quero que a minha vingança arranque a dignidade da minha mãe. Quero justiça. Quero que o Estado cumpra seu papel. Foi um movimento cuidadoso que, por reconhecimento, fez com que parte da opinião pública olhasse para o caso não como espetáculo, mas como debate sobre responsabilidades. Renovações institucionais surgiram. Uma ONG local procurou Dona Terezinha para oferecer acompanhamento social. Vizinhos organizaram um calendário de visitas. Na Associação de Moradores, organizaram uma campanha para identificar outros casos de violência doméstica contra idosos. O episódio de uma única casa virou algo que mobilizava uma pequena rede de cuidados. Enquanto isso, Helena Matias viu as portas de sua vida fecharem uma a uma. A tentativa de suborno, explicitada na gravação, foi utilizada pelas autoridades como prova de conivência para ocultamento. Em audiência preliminar, ela tentou justificar-se com a mesma frase que mordede no ar sabor de tantos privilégios. Eu estava com medo. Mas o medo em tribunal não apaga a escolha.
A Procuradoria manifestou-se pedindo medidas punitivas e alternativas, confisco de quantias contidas em determinadas contas, prestação de serviços comunitários e, em possível acordo, reparação financeira que ajudasse a custear tratamentos e cuidados para Dona Terezinha. Para muitos, a ideia de que o dinheiro poderia reparar o dano era insuficiente, para outros, era um caminho prático. Renato, em dupla luta contra o ressentimento e contra a vontade de destruir o outro, optou por algo intermediário. Fez questão de que a reparação fosse reversível ao apoio direto à mãe e à proteção de Tomás. Não quero que meu nome seja usado para acabar com a vida de alguém, disse ele, já com a ideia de que punir não é o mesmo que vingar. Ao mesmo tempo, pediu medidas que garantissem que Helena não pudesse, com um simples envelope, apagar o que havia sido feito. No meio desse turbilhão, uma cena singela se impôs. Tomás, no salão de entrada do prédio, com uma xícara de café quente nas mãos, contou ao porteiro Eduardo que sua vida estava mais conturbada. Pessoas perguntavam, ele evitava usar transporte público por medo de olhares hostis. Renato, ao ouvir aquilo, decidiu não apenas falar em palavras, mas agir. Contratou, em nome da família, um pequeno auxílio para garantir que Tomás e sua família tivessem segurança financeira por alguns meses. Foi um gesto que muitos avaliavam com ceticismo, como se o dinheiro pudesse comprar consciência, e com humanidade cura, a garantia básica de que coragem não teria de custar a casa de alguém. À medida que o caso avançou, Carolina teve de encarar seu próprio espelho. Em uma sessão de mediação que não substituía o processo criminal, ela foi confrontada com o olhar das pessoas que cuidavam da mãe do seu parceiro. A defesa buscou minimizar, apresentar estresse, problemas pregressos. Mas havia algo que não se defendia. A imagem de Dona Terezinha com a bengala caída no corredor, o som da panela, a semente minorada de autoestima. Em algum momento, numa tarde chuvosa depois de semanas de silêncio, Carolina caiu, não exatamente em lágrimas de arrependimento, mas num colapso de alguém que, pela primeira vez, teve de olhar suas próprias ações sem justificativas. A reconstrução do laço entre Renato e a mãe, que parecia tarefa quase doméstica diante dos desdobramentos jurídicos, teve capítulos que foram só deles. Pequenas rotinas. Ele passou a buscar a mãe para almoços, a comprar frutas que ela gostava, a pedir que ela contasse histórias de quando era jovem. Essas histórias, que antes pareciam aborrecidas trivialidades, reconstituíram um afeto verdadeiro. Em uma tarde, enquanto ajeitava o lenço no pescoço dela, Renato disse: "Mãe, eu devia ter enxergado antes, me desculpa." Dona Terezinha segurou a mão do filho e, com uma voz que carregava velhas feridas e o alívio do reconhecimento, respondeu: "A vida é feita de partes que a gente só entende depois. O importante é que estamos aqui agora." A reparação, assim, não foi apenas jurídica, assumia a forma de presença. E foi também pública. Renato, que se viu na mira de críticas por ter demorado a agir, não evitou o discurso quando a empresa em que trabalhava organizou um comunicado. Falou com franqueza, admitiu omissão, pediu que a cultura corporativa olhasse além do resultado financeiro, incentivou políticas internas que prevenissem violência contra idosos entre funcionários e seus familiares. Havia no gesto a busca por transformar vergonha em transformação. Tomás, por sua vez, ganhou algo que não era apenas financeiro, ganhou reconhecimento. Mas ele não quis holofotes, recusou entrevistas que explorassem sua imagem e, num encontro com Renato, pediu que a história fosse contada com respeito. "Não quero que as minhas costas sirvam para espetáculo", disse. Renato prometeu. Ainda assim, em uma assembleia de moradores organizada para discutir segurança e cuidados com idosos, Tomás falou poucas palavras. Pediu que as pessoas não confundissem sua estatura com fraqueza. "Somos todos frágeis de alguma forma", disse ele, "mas a coragem não tem tamanho." Quando o processo chegou à esfera pública, aconteceu algo que surpreendeu. Houve um pedido de reconciliação por parte de alguns parentes de Carolina, que propuseram terapia familiar e acompanhamento social. A proposta foi vista com ressalvas. Havia quem argumentasse que a terapia não substituía a punição.
A justiça, em sua lentidão e suas articulações, começou a avaliar medidas diversas: responsabilidade criminal, medida de reparação à vítima e reinserção social com acompanhamento psicológico para a agressora, uma decisão que tentou equilibrar o necessário com o possível. Durante a audiência que marcou um ponto de virada, o juiz, com a serenidade obrigatória, leu as provas: os vídeos, a gravação de Tomás, os depoimentos. Carolina escutou e, em alguns momentos, mexeu no cabelo com as mãos inquietas. Não houve clamor midiático naquela sala pequena. Havia a cadência pesada de quem mede as consequências de atos cotidianos. O veredito temporário foi de condenação por maus-tratos e imposição de medidas de restrição associadas à obrigação de reparar. A tentativa de suborno de Helena rendeu a ela uma responsabilização por tentativa de obstrução, com penas que incluíam serviços à comunidade e uma multa. Não foi, para os envolvidos, um quadro completo de justiça restaurativa. Foi, isso sim, a construção de limites. Com o passar das semanas, a vida foi encontrando novos ritmos. Dona Terezinha reorganizou a casa com pequenas reformas que facilitaram sua mobilidade. Havia um corrimão no corredor, um telefone com números salvos e visitas regulares de uma vizinha que se voluntariara para fazer compras. Renato passou a reservar mais dias para ficar com a mãe. Aprendeu a ouvir sem resolver, a ficar junto sem apresentar soluções apressadas. Tomás voltou a fazer concertos para os vizinhos, mas agora com a tranquilidade de quem tem a certeza de que a comunidade não o deixará só. Helena, por sua vez, entrou num processo de reconstrução forçada. As portas fechadas a obrigavam a perceber como suas atitudes haviam custado caro. O episódio plantou também sementes fora do convívio imediato. A Associação de Moradores criou um protocolo para denúncias de violência contra idosos. Uma petição circulou pedindo fiscalização em lares de longa permanência e programas de apoio. Não foi uma mudança instantânea, mas era um suspiro coletivo a favor de quem não consegue gritar. Em paralelo, Renato lidou com algo que não se mensura em juízo ou em reformas: a culpa. Foi para isso que a relação com a mãe exigiu mais tempo. Em noites em que a casa se aquietava, ele confessava pequenas ausências, as viagens de negócios que priorizara, as chamadas não atendidas. E Dona Terezinha, com a experiência de quem sabia o rumo das coisas, dizia poucas vezes: não dá para mudar ontem, dá para fazer diferente agora. Era uma fórmula simples para a reconstrução: intenção acompanhada por presença. A figura do anão, Tomás, ganhou ao fim um contorno de respeito que resistiu a qualquer simplificação. Em uma reunião pública, onde moradores discutiam medidas de segurança, o síndico falou de Tomás como exemplo de cidadania. A reação do público foi de aplauso contido. Tomás, em vez de exibir vaidade, desviou o olhar e fez um gesto para aquecer as mãos. Não quis ser tratado como herói, preferiu ser reconhecido como alguém que fez o que podia fazer. A história, contudo, não foi feita apenas de ações externas, teve também um capítulo íntimo entre Renato e Helena. Numa tarde em que o peso da culpa pareceu lhe esmagar a voz, Helena procurou Renato. Não era para pedir desculpas de forma grandiosa, tinha vergonha demais para isso, mas para dizer algo simples: que havia errado, que o medo a cegara. A conversa foi dura. Renato não precisava de grandes palavras de absolvição. Precisava de ver um gesto concreto. Helena, impedida de fugir da própria responsabilidade, assinou acordo que previa a reparação e a participação em grupos de reflexão sobre poder e privilégio. Foi um passo lento, mas real, a tentativa de não transformar o gesto isolado em desculpa para o passado. O clímax moral do caso aconteceu fora das ruas e dos tribunais, dentro de uma pequena sala de visitas, onde Renato e a mãe passaram a entoar pequenas rotinas de cuidado. Em uma manhã, enquanto o sol entrava pela janela e fazia faixas claras no tapete, Dona Terezinha pegou a bengala e, com esforço, ergueu-se para ir até a cozinha. Renato segurou a maçaneta da mamadeira de chá e, quando ela voltou, seus olhos brilhavam não apenas pela bebida quente, mas pela sensação de ser vista. Ali, em algo tão doméstico, estava a redenção que a história buscara desde o primeiro vídeo.
A reversão da inércia, a presença que sustenta. Ainda houve repercussões profissionais para Renato. Alguns clientes, desconfiados, questionaram sua ligação com o episódio. Para outros, seu comportamento ético acentuou a confiança. Ele aprendeu que a vida pública e a privada se permeiam, que uma escolha de cuidar pode custar caro em outras esferas, mas também que há ganhos que não se medem em contratos. A lição, dita de forma crua, foi que o tempo gasto pode ser a diferença entre o silêncio que mata e a voz que salva. Por fim, houve um momento de reconhecimento coletivo. Numa celebração pequena, organizada pelos moradores do condomínio para marcar o fim de um processo que deixara marcas, Renato fez um discurso curto. Não falou de vitórias corporativas, falou de responsabilidade, sobre olhar para quem está ao lado. Citou Tomás com gratidão, disse que nenhum gesto de coragem é irrelevante. E na plateia improvisada havia um bocado de gente emocionada, um respeito que se formou por aquilo que não se compra com dinheiro. A cena final da história não é um tribunal lotado, nem um retrato de derrotas. É um instante simples, Renato e Dona Terezinha sentados no mesmo sofá, a bengala encostada ao lado, uma xícara de chá entre as mãos. Ela conta uma história que já tinha contado antes, mas ele escuta como se fosse a primeira vez. Ele sorri, e naquele sorriso há a percepção tardia de que quem cuida não precisa salvar o mundo todo, apenas o que está ao alcance. Do lado de fora, a cidade segue com seus ruídos, mas dentro daquela sala há um silêncio de paz que substitui a tensão. A verdade foi vista. O silêncio comprado se revelou sem administrar danos adicionais. A testemunha que poderia ter sido silenciada escolheu gravar. A tentativa de suborno não apagou a prova. Ela revelou as rachaduras de um sistema que prefere imagens a pessoas. E entre culpa, indignação e reparação, a história deixou uma lição clara. Voltar enquanto há tempo ainda pode restaurar vínculos, corrigir rotas e, sobretudo, lembrar que há quem precisa ser visto, agora. Se este relato tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, voltar a tempo salva vidas. Se inscreve no canal para receber mais histórias reais que nos lembram do que é ser humano.